Tupac Shakur era um homem de muitas dimensões, e ao longo de sua carreira, a música de Tupac expressaria um estranho senso de empatia enraizado em suas observações juvenis sobre ser um jovem vivendo na decadência urbana e na pobreza. É indiscutível que, seja qual for o assunto, o Tupac sempre cantava com uma paixão e emoção inigualáveis, o que ajudou a solidificar seu legado e consolidá-lo como a voz mais reconhecida de todo o gênero hip-hop. A abordagem intensa nas músicas de Tupac capturou e sustentou a atenção de todos, e seu LP duplo de 96 serviu como palco mais brilhante para o Pac se dirigir a seus fãs e a seus inimigos. All Eyez on Me é o quarto e último álbum lançado pelo rapper Tupac durante sua vida. É o álbum de retorno que o rapper lançou depois de ficar 11 meses na Clinton Correctional Facility, uma prisão de segurança máxima que em 95 abrigou seu detento mais famoso, Tupac Shakur. 11.5 months in maximum security penitentiary. I still got a sense of humor, no scars. I'm still walking. I'm out. Next level, Tupac Shakur. Além da tortura psicológica normal que vem com a prisão, o Tupac também estava tendo muitos problemas para dormir. Em novembro do ano anterior, na noite anterior da condenação de um júri, ele foi baleado no saguão de um estúdio de gravação lá em Manhattan. Em uma entrevista com a Vibe, ele disse o seguinte, abre aspas, "Tenho dores de cabeça, eu acordo gritando, tenho tido pesadelos pensando que ainda estão atirando em mim", fecha aspas. Embora ele planejasse apelar o caso, ele não conseguiu juntar 1,4 milhão de dólares que ele precisava para pagar a fiança. Os royalties das músicas não estavam chegando rápido o suficiente, então lá estava ele sentado com suas dores de cabeça e pesadelos. Então é aí que entra Suge Knight, o imponente cofundador da Death Row Records. O Suge acabou pagando a fiança do Tupac e o Tupac fechou um contrato de 3 álbuns com a Death Row Records. Foi um relacionamento que alteraria completamente a vida de Tupac, a vida de Suge e o arco da história do hip hop. Essa relação também renderia o álbum All Eyez on Me, um dos álbuns mais extensos, furiosos, paranoicos, brilhantes e um dos maiores álbuns de todos os tempos. A raiva que fervilhava no Tupac durante seu tempo na cadeia foi alimentada pelo Suge, pela tentativa de assassinato, pela imprensa e pelos seus rivais. Enquanto o álbum anterior do Tupac descrevia as experiências daqueles que estavam tentando fugir da lei, dos federais ou da morte, agora todas essas coisas eram apresentadas em primeira pessoa. Esse disco faz várias declarações, começando com seu título, All Eyez on Me, que significa Todos os Olhos em Mim. It's called All Eyes on Me. That's how I feel this. You know, I got the police watching me, the feds. I got the females that want to charge me with false charges and sue me and all that. I got the females that like me. I got the jealous homeboys, and I got the homies that roll with me. Everybody's looking to see what I'm gonna do now. So all eyes on me. A próxima e possivelmente maior declaração do álbum foi que era um produto da Death Row Records. Embora fosse amplamente conhecido que o Tupac nasceu em Nova York e cresceu em Baltimore, ele começou sua carreira como rapper da área da Califórnia. Por conta disso, ele foi amplamente aceito como mestre de cerimônias da Costa Oeste, e a sua fusão com a notória gravadora de Los Angeles oficializou o cartão de Costa Oeste do Tupac. Até mesmo a capa do álbum captura o Tupac fazendo o símbolo da West Side com a mão. O primeiro single do álbum, California Love, perdurou como um dos principais hinos de festa e especialmente um hino da Costa Oeste. A verdade é que todo esse conceito foi recebido com desprezo pelo pessoal da outra costa, já que no final de 95 ainda era o ápice do que era a Costa Leste versus Costa Oeste no hip hop. Essa rivalidade tinha a Death Row Records no centro da atenção. Em 12 de outubro de 95, o Tupac foi liberado da prisão. Ele voltou para Los Angeles e imediatamente começou a gravar. Em sua primeira noite, ele gravou a música chamada I Ain't Mad at Ya, uma faixa sincera para um amigo encarcerado. Nessa música, o Tupac considera a crescente distância entre eles com muita mistura de dor e orgulho. Mas havia outra música gravada nessa primeira sessão maluca, algo sinistro que acabaria por abrir o álbum.
Ambitions as a Rider é a primeira faixa do álbum, e supostamente a primeira faixa que o Tupac gravou depois de ser liberado da prisão. O Pac coloca 11 meses de agressão reprimida nessa música e a batida matadora torna essa introdução muito mais poderosa. Mas agora vamos falar um pouco sobre as músicas mais icônicas desse disco. A segunda faixa desse disco, All About You, é um dos singles de maior sucesso e mais populares que saiu desse álbum, com grande proeza lírica e com batida divertida de festa. Nessa faixa, o Nate Dogg oferece um refrão incrível. A terceira faixa, Scandalous, é como se fosse um primo dessa segunda faixa, com um assunto bem semelhante e uma grande contribuição do Nate Dogg. É uma bela produção em geral. A sétima música do disco, Two of America's Most Wanted, com participação do Snoop Dogg, é uma das músicas com as melhores letras do álbum. O Tupac e o Snoop Dogg explicam por que eles são dois dos melhores rappers de todos os tempos. A música carrega batida contagiante e um liricismo arrogante. Há um grande número de músicas que tornam esse disco espetacular. A faixa título do álbum, All Eyes on Me, conta com uma ótima letra, um beat marcante e um flow matador. A música é uma parte excepcional desse álbum. Também não podemos esquecer da Can't See Me. A música tem ótima letra, ótimo flow e uma batida matadora. Também tem as escolhas mais óbvias: California Love, Two of America's Most Wanted, No More Pain, Only God Can Judge Me, Life Goes On, para citar algumas. A nona faixa do álbum, Life Goes On, é uma das melhores músicas desse disco. Uma canção sincera em homenagem aos entes queridos que faleceram. All Eyes on Me captura a verdadeira essência do Tupac, sua vulnerabilidade, seus medos, suas provações e suas tribulações. Um ótimo exemplo disso é a música Holler at Me, onde ele expressa sua raiva por aqueles que traíram ele no passado. Nesse disco tem um pouco de tudo. Tem música para mulheres, tipo How Do You Want It, e músicas contadoras de histórias, tipo Shorty Wanna Be a Thug. Mas o ponto principal é que esse álbum é um álbum com rap de elite. A opinião milenar de que Tupac não era um bom rapper é a maior mentira já contada. Ele era um baita de um MC. Suas habilidades iam muito além de ser capaz de fornecer compassos pessoais com quais os ouvintes podiam se relacionar facilmente. Ele podia exibir emoções complexas por dentro e transmiti-las de uma única maneira em seus versos. Got My Mind Made Up mostra ele superando estrelas da Costa Leste, Method Man e Redman com facilidade, como se ele fosse um verdadeiro membro do Wu-Tang Clan. Em Hearts of Man, o Tupac mostra que as pessoas são complicadas, e ele também mostra que não havia nenhum outro rapper que simpatizasse com aquela complexidade de traumas e emoções que o Tupac trazia. A faixa Only God Can Judge Me é uma confissão, e sem sombra de dúvidas, uma das melhores músicas da carreira inteira do Tupac. All Eyes on Me é um álbum muito longo. O primeiro álbum duplo da história do hip hop tem um pouco mais de 2 horas e é uma visão completa de traumas, tribulações e triunfos de um homem. Há também momentos de alegria, como Picture Me Rolling. Outra declaração significativa sobre o álbum é que ele é repleto de estrelas, mas o Tupac continua sendo o artista principal do show. Os LPs anteriores do Tupac mantiveram uma sensação muito orgânica, relativamente leve nos convidados, excluindo a música Last Words do seu segundo álbum Strictly for My Niggas de 93, que apresenta o Ice Cube e o Ice-T. Até mesmo os produtores reconhecidos pareciam esporádicos nos trabalhos anteriores do Tupac, mas no All Eyes on Me nós vemos o Tupac rimando sem esforço alguns dos maiores astros do hip hop e alguns dos maiores produtores do hip hop também. O Dez, integrante do Da Dog Pound, por exemplo, produz 5 das 14 músicas do disco 1, e o frequente colaborador do Pac, o Johnny J, detém a distinção de produzir o maior número de canções do álbum, reivindicando 11 das 27 faixas do total. Junto com o 10, a produção do Johnny J ajudou a temperar muitas das canções mais memoráveis do LP.
Quaisquer que fossem as expectativas do Tupac para o Eyes on Me, elas com certeza foram superadas. O álbum está na classe de elite dos álbuns de hip hop para receber uma certificação de diamante da RIAA e liderar a parada de álbuns da Billboard 200. Com cada declaração contida nele, a Eyes on Me é visto por muitos como o álbum definitivo do Tupac Shakur, sentando-se confortavelmente ao lado de The Chronic do Dr. Dre ou o Dog Style do Snoop Dogg como obras-primas da Death Row Records que ajudaram a definir o que era o hip hop da costa oeste nos anos 90. Mais importante ainda, a Eyes on Me faz jus ao seu título ambicioso. Tupac sabia que com toda a controvérsia envolvendo ele na época, ele estaria no estágio brilhante da sua carreira. E o que ele fez? Ele recrutou um elenco coadjuvante de outras estrelas e entregou um sucesso de público. Infelizmente, a gente perdeu o Tupac apenas 6 meses depois do lançamento do All Eyes on Me de forma trágica. E desde sua morte, ele se tornou o artista mais duplicado e imitado em todo o hip hop. O que não pode ser duplicado é o impacto monumental que o Tupac teve não apenas no hip hop, mas na cultura pop americana e de forma mais ampla em toda a cultura da música. Mais especificamente, em apenas 5 anos com o impacto imediato do que é indiscutivelmente sua obra-prima, All Eyes on Me.